Bom, bom dia de novo. Eu falei com o Carlos disse que eu tinha meia hora para expor essa minha palestra, eu pedi mais 10 minutos, eu vou ver se é o suficiente para eu dar umas linhas gerais do que se trata essa história toda da reforma tributária. Então, inicio assim, reforma tributária. Por que uma reforma tributária? Por que essa discussão é tão importante? Então, tem aquele ditado, né? Dizem que em time que está ganhando não se mexe. Mas será que isso ocorre no Brasil, em relação ao modelo tributário? Ocorre. Se nós pensarmos... Hein? Não, espero que brinquem. Se nós pensarmos na maioria da população e compararmos com os 10% mais ricos no Brasil, nós vamos verificar que nesse time a gente tem que mexer. Nós temos que mexer na reforma tributária. Isso aqui é um retrato do Brasil. Favela junto com prédios de classe alta. O Brasil tem extrema pobreza, que eu vou passar rápido, isso é de conhecimento de todos. Pessoas morando na rua. Isso é lá em Porto Alegre. Mercado público, isso também é em Porto Alegre. E também existe a extrema riqueza. Isso é o Lago Paranoá, lá em Brasília, e é cercado de mansões. Isso é uma mansão em São Paulo, outra em São Paulo, também em São Paulo. Maior mansão do Brasil, Santana do Parnaíba. E aí vai ainda, lá em Brasília, no Lago Paranoá, empresários com jatinhos, não que seja ruim, as pessoas têm dinheiro e podem comprar um jato, beleza? O problema não é isso, o problema é a desigualdade. Entre esses dois extremos, extrema riqueza e extrema pobreza, existe uma classe média. Nós fazemos parte da classe média. E que está cada vez mais perdendo poder aquisitivo. E essa desigualdade que existe no Brasil, ela pode ser medida por um índice, conhecido como índice de Gini, e através desse índice pode medir a desigualdade do Brasil relacionada com outros países. Eu não vou me deter explicando muito esse gráfico aqui, porque eu não tenho muito tempo para aprofundar. Mas olha só, rapidamente, é um gráfico cartesiano, tem aqui nas abscissas, no eixo das abscissas, população acumulada, e nas ordenadas, no eixo das ordenadas, renda acumulada. É um quadradinho ali. O que significa isso? Olha aqui, essa linhazinha aqui, ela é a curva de Lorentz igualitária. Significa o seguinte, se eu pegar um ponto aqui, na reta, vou pegar aqui, por exemplo, 70% da população, e for buscar o ponto na reta, que é a reta igualitária, eu encontro que 70% da população está com 70% da renda acumulada do país. É igualitário. Agora, tem essa outra partezinha da curva, que é a curva da desigualdade. Se eu pegar um ponto na curva da desigualdade, eu vou verificar que 70% da população acumulada tem 30% da renda acumulada do país. Então, ou eu considero uma ou eu considero outra. O que esse índice de Gini faz? Ele verifica qual é essa área aqui, essa área em amarelo aqui. Quanto menor a área em amarelo, ou seja, quanto mais próxima a curva estiver da reta, mais igualitária a população. Quanto mais afastada da reta ela estiver, mais desigualdade existe na população, na renda daquela população. Então, esse índice de Gini é calculado assim, A, que é a área amarela, dividida pela área total, A mais B, essa aqui. Agora eu vou passar rápido aqui, Vocês têm que entender que quanto maior o índice de Gini, ele varia de 0 a 1. Quanto mais ele se aproxima de 1, mais desigualdade tem
na renda de uma população. O Brasil está em 10º lugar entre os países com pior distribuição, com mais desigualdade de renda. Existem só 9 países na frente dele, em 188, verificados aí em 2015. Ele está em 10º lugar. Se comparar aqui, ó, Noruega, o índice de Gini é 0,23. O Brasil, em 2016, é 0,549. E agora vamos falar um pouquinho desse economista que está na moda, Thomas Piketty. Em entrevista dada à Folha de São Paulo ano passado, quando ele esteve no Brasil, ele disse o seguinte, ó, que o Brasil não cresce se não reduzir sua desigualdade. Na obra dele, O Capital do Século XXI, ele observou que existe concentração de renda nos Estados Unidos e na Europa. E agora, em pesquisas feitas em relação ao Brasil, constatou que a situação é pior do que se imaginava. 10% dos mais ricos da população ficam com mais da metade da renda do Brasil. Então, é isso aqui, ó. Tem uma pirâmide ali na população, 10% fica com mais da metade da renda. Vocês já vão ver o que tem a ver com a parte tributária isso aí. Na entrevista, ele respondeu algumas perguntas. Por que a concentração de renda no topo da pirâmide é tão preocupante? Então, ele diz que porque, apesar dos avanços nos últimos anos, o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Ele só viu isso na África do Sul e em países do Oriente Médio. Houve algum progresso nos segmentos inferiores, ele diz que teve alguns progressos com distribuição de renda, mas a distribuição de renda onerou a classe média e não a classe rica. A classe rica ficou mais rica. Reduzir a desigualdade é só questão de justiça social ou de eficiência econômica também? Aí ele diz, ambos. O grau de desigualdade extrema que encontramos no Brasil não é bom para o crescimento econômico e nem para o desenvolvimento sustentável. Então ele diz que as elites políticas e os diferentes partidos políticos que assumiram o governo nos últimos anos não conseguiram fazer nada. Seus dados indicam que a falta de renda nas mãos, a fatia de renda nas mãos dos mais ricos vem se mantendo intacta no Brasil. Por quê? Ele entende que, em parte, é por causa da história. O Brasil foi o último país a acabar com a escravatura, mas também porque não houve políticas governamentais para enfrentar os problemas. O sistema tributário é pouco progressivo, há isenções para rendas de capital, impostos sobre rendas mais altas e heranças têm alíquotas muito baixas, se comparadas com países desenvolvidos da OCDE. Alguns desses países fazem isso, as políticas governamentais, isso ele dizendo, né? Há um século, o que contribui para reduzir a concentração da riqueza. E aí ele observa que a Alemanha, França, Japão, em todos esses países, a alíquota mais alta do imposto de renda está em torno de 35%, 50%. E no Brasil, a alíquota máxima é 27,5%. Qual o risco de uma taxação maior das rendas mais elevadas provocar, então, a fuga do capital do Brasil? Aí diz que as elites em todo o mundo, elas vão sempre reclamar. Sempre vão reclamar e vão achar uma maneira de não querer pagar a conta. Em outros países, as elites não aceitaram pacificamente pagar impostos. Foi um processo caótico e violento, e ele espera que isso não aconteça no Brasil. E ele afirma que é capaz de ter um sistema tributário mais justo, uma distribuição de renda e riqueza equilibrada e, ao mesmo tempo, desenvolvimento. Isso é possível. Gastar energia, aí o repórter pergunta, mas gastar energia para resolver esse problema, o tributário, não tiraria o foco de políticas sociais que poderiam contribuir mais para a redução da desigualdade? Aí ele diz, não, você precisa fazer as duas coisas. Precisa melhorar as condições de vida deles e investir em educação e infraestrutura. É o retorno
do dinheiro arrecadado, do capital arrecadado, são as políticas sociais, bom retorno dos tributos à sociedade, e também precisa de um sistema tributário justo para financiar e reduzir a concentração de renda no topo. E aí, nós vamos verificar que precisa uma reforma tributária. O maior risco criado pelo aumento da desigualdade é a ascensão do racismo e da xenofobia. E aí eu termino a reprodução da entrevista dele. Então, a receita para reduzir a desigualdade, gerar desenvolvimento e bem-estar social, é esta aqui. Ó. Eu tenho a sociedade, que tem que ter uma tributação justa, para que o governo, com essa tributação, com essa arrecadação, depois dê retorno, com gastos sociais, infraestrutura, segurança, etc. Com isso vai haver desenvolvimento. Sempre é dito que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas, se não a mais alta do mundo. Será que isso é verdade? A carga tributária, em 2017, mais ou menos 33% do PIB, não é das mais altas se comparada a países da OCDE. O problema dela é que ela é mal distribuída e não é justa. E também há um baixo retorno em políticas públicas se compararmos com países da OCDE. Então, esse é o grande problema. Olha aqui, ó. Dados da Receita Federal de 2015. O Brasil tem uma carga tributária de 31,9% do PIB. Comparado com a média da OCDE, está baixo. A média é 34,6%. Poderia subir um pouquinho. Então, ela não é a mais alta do mundo, ela está por ali. Olha lá, ó. Se pegar a Dinamarca, é 46,6% do PIB. Então, vem a pergunta. A carga tributária deve ser aumentada, já que ela não é a mais alta? Aí eu coloquei aqui a curva de Laffer. Aqui é um gráfico. Então, nesse gráfico a gente vê o seguinte. Ó, à medida que a carga tributária vai aumentando, as receitas vão aumentando. Até que chega um ponto em que não adianta aumentar a carga tributária. A receita vai diminuir. Que ponto é esse? Aonde é esse ponto de inflexão? Os economistas divergem. Qual seria esse ponto de inflexão? Alguns já falaram que seriam 70%, 50% do PIB. Mas eu peguei aqui ó, um estudo feito pela Christina e David Homer, são professores da Universidade de Berkeley, Califórnia. Eles dizem que esse ponto de inflexão estaria em 33% do PIB. Então, nesse caso, o Brasil está ali, ó, quase no limite. Não precisaria aumentar essa carga tributária para ter uma melhor qualidade do bem-estar social. O que deve ser feito é melhorar a distribuição da carga tributária para promover o desenvolvimento e, consequentemente, o bem-estar social. É isso que tem que ser feito. E, claro, o país tem que crescer. Se a carga tributária no Brasil é semelhante à de países da OCDE, nós vimos que ela está pouco abaixo da média, então por que os valores arrecadados não são suficientes para garantir um bem-estar social semelhante ao dos países desenvolvidos? Sem entrar no mérito de desvios e do mau uso dos recursos públicos, deve-se observar que, embora a carga tributária brasileira em 2017, que em 2017 foi mais ou menos 33% do PIB, esteja próxima da média dos países da OCDE, embora o PIB brasileiro seja um dos maiores do mundo, é uma das maiores economias do mundo, o Brasil, a carga tributária per capita, não podemos esquecer que nós temos muita gente no Brasil, morando no Brasil, a carga tributária per capita do Brasil é muito inferior à dos países da OCDE. E essa é uma razão relevante para justificar a grande diferença entre a capacidade do Brasil e de países da OCDE em prestar políticas públicas. Então, olha aqui, ó, vejamos o seguinte gráfico. Ó. O Brasil é uma das 15 maiores economias do mundo. Ali, ó, em azulzinho, ó, todos que são azul são países da OCDE. Amarelo aqui são os países dos BRICS. Né? O Brasil tem uma carga tributária, tem um PIB grande,
1 trilhão e 800 quase, 1 trilhão e 800 bilhões. Mas olha aqui, ó, a carga tributária per capita é 4.893 dólares, ao passo que países com PIB semelhante, como a Itália e Canadá, têm uma carga tributária 3,4 vezes maior ou 3 vezes maior. Então, isso faz a diferença. O que nós podemos imaginar aqui? Ó? Uma nota aqui. Ó. Essa carga tributária é a cota de cada habitante para financiar o Estado nas políticas públicas. Então, a cota de cada um de nós, ela está aquém se comparada com países da OCDE, países mais desenvolvidos. Pergunta, então, como aumentar a carga tributária per capita no Brasil para aproximá-la de países desenvolvidos? Bom, a carga tributária per capita é o PIB vezes a carga tributária, dividido por habitantes. Então, só tem duas formas. Ou eu reduzo o número de habitantes e mantenho a carga tributária, né? Ou eu aumento a carga tributária, mais do que vai aumentar a população. Né? Então, a conclusão é óbvia. Então, o PIB tem que... Como fica muito difícil, né? O que vai ter que acontecer? O PIB tem que aumentar muito mais... Ou melhor, a carga tributária eu não posso aumentar, né? A carga tributária já está ali perto da média. Então, tem que aumentar o PIB. Né? Então, para aumentar o PIB, tem que haver desenvolvimento. E para haver desenvolvimento, tem que haver mudança do sistema tributário. Não tem como haver desenvolvimento sem uma mudança. Isso dito pelo Piketty. Qual a consequência de PIB per capita baixo, que é o caso do Brasil, embora a carga tributária não seja baixa, que é o caso do Brasil? A consequência é o mau desempenho do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH é uma média comparativa, que varia de 0 a 1, usada para classificar países pelo seu grau de desenvolvimento humano. Os países são classificados como desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. O Brasil ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, em desenvolvimento. Olha só. A estatística leva em conta a expectativa de vida ao nascer, a educação e o PIB per capita. É fato que esse índice aumenta à medida que a renda, a carga tributária per capita aumenta. Então, nós temos que aumentar a carga tributária per capita. Como não podemos diminuir a população, não vamos aumentar a carga tributária, temos que aumentar o PIB. Tem que haver desenvolvimento. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a partir da aferição do IDH com dados de 2015, concluiu que a desigualdade se acentuou no Brasil. De acordo com o relatório de 2016, o Brasil manteve-se na posição 79 no ranking que abrange 188 países, dos menos aos mais desenvolvidos. O IDH do Brasil está 0,754. Olha aqui, ó, ficou atrás de países com economias inexpressivas, como Uruguai, Bahamas, Panamá, Antígua e Barbuda e assim por diante. Até atrás de Cuba, hein? Que pontos devem ser enfrentados, então? As causas que aprofundam a concentração de renda e, por conseguinte, a desigualdade no Brasil e impedem o desenvolvimento são duas, basicamente. São duas. Deslocamento do fardo do financiamento do Estado às camadas menos favorecidas e desmantelamento das políticas sociais em nome do princípio da responsabilidade fiscal. Nosso foco é esse aqui, ó, que trata da parte tributária. O que deve ser feito para tornar o sistema tributário mais justo e menos concentrador de renda? Quais os problemas do nosso sistema tributário se comparado aos países da OCDE? Essas perguntas aqui, ó, foram feitas pela Anfip, o ano passado. Nós começamos a pensar o que a gente pode fazer, porque quando se tratou da reforma da Previdência, a Anfip também foi protagonista nessa
nessa reforma da Previdência, tanto que nós conseguimos barrar a reforma da Previdência com dados, com números, com estudos que foram feitos. O governo, com todo o dinheiro que ele gastou na reforma da Previdência, que inclusive ele jogou à conta da Previdência, ele não conseguiu bater os números que eram apontados pela Anfip. E a Anfip imaginou fazer o mesmo com a reforma tributária. Não ficar só à margem esperando que o governo apontasse uma reforma. E aí, junto com a FENAFISCO, juntaram esforços para analisar com profundidade os problemas do nosso sistema tributário, apresentar propostas e discuti-las com a categoria e com a sociedade. E da Anfip e FENAFISCO, dessa parceria, surgiu um grande projeto, que se chama Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil. Foi iniciado no início do ano passado. Reúne mais de 40 especialistas com o propósito de elaborar o diagnóstico e apresentar propostas de reforma tributária para o Brasil. Aqui tem o Paulo Gil e o Dão, que fazem parte desse projeto. Eles são desses especialistas ali. Os resultados desse trabalho serão divulgados em 2 etapas. Agora, em junho de 2018, no Fórum Internacional, que vai ter em São Paulo, Fórum Internacional Tributário. E a reforma tributária necessária, propostas para o debate, em agosto de 2018. Aí vão ser apresentadas propostas e vão ser debatidas essas propostas até se chegar num consenso. Claro que isso não vai ser de uma hora para outra. Algumas análises feitas... Carlos, me diz quanto tempo eu tenho aqui. Pode ser. Quanto eu tenho aí? Tá. Então, algumas análises feitas a partir dos dados de 2015 da Receita Federal, analisando a carga tributária por base econômica, analisando a renda, folha de salários, patrimônio e consumo, e comparando com países da OCDE. Então, isso aqui a gente já viu, né? A carga tributária do Brasil, comparada com a média da OCDE, é pouca coisa abaixo. Agora, olha só, se compararmos a carga tributária da renda, lucro e ganho de capital do Brasil com a média da OCDE, está muito abaixo. O Brasil está 96% abaixo da média. É muita coisa. Nessa parte, nessa carga tributária. Em relação à folha de salários, o Brasil está 16% abaixo da média da OCDE. Tributação da propriedade, 37% abaixo da média da OCDE. E agora, em relação à carga tributária de bens e serviços, o Brasil está 41% acima. Justamente aqui, onde é uma tributação mais regressiva, o Brasil tem uma boa... Está bem na foto, digamos assim. Está ali, ó, entre os primeiros. Então, olha só, a carga tributária por base de incidência do Brasil, olha ali, ó, o consumo, quase 50%. Ó. A renda, 19%. A renda, que é a parte da carga tributária mais propícia para fazer uma tributação progressiva, ela tem uma participação pequena nessa pizza ali. E a média da OCDE, isso é a média da OCDE, porque tem países cuja a participação do consumo é bem menor. Então, ali na OCDE é 32%, comparado com o Brasil, que é 49%. A renda no Brasil é 19%, na OCDE é 34%, na média. Aqui eu coloquei, ó, só como referência, os Estados Unidos, ali, ó, o consumo, a carga tributária sobre o consumo, 17%. 17%. Por isso que, quando se viaja para os Estados Unidos, mesmo com o câmbio, as coisas lá são baratíssimas. Algumas conclusões sobre a carga tributária brasileira, a partir desses dados fornecidos pela Receita. Ela não é a maior carga tributária do mundo. Tem uma das menores cargas tributárias sobre a renda, 32% abaixo da média dos países da OCDE.
tem uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo, 53% acima da média dos países da OCDE. Tem uma moderada carga tributária sobre patrimônio e sobre a folha de salários, 25% abaixo da média dos países da OCDE no que diz respeito ao patrimônio. E essas conclusões levam a outras conclusões sobre o sistema tributário brasileiro. É menos progressivo do que a média dos sistemas tributários dos países da OCDE, está longe de realizar a justiça fiscal e promove acentuada desigualdade social. A progressividade tributária está prevista na Constituição e é fundamental para promover a justiça fiscal. Olha aqui, ó. Artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pois bem, embora não esteja expresso na Constituição, o sistema tributário deve ser progressivo como um todo para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Caso contrário, estará contrariando o disposto no referido inciso 3º. Além disso, o artigo 145 da Constituição estabelece que, sempre que possível, meio acanhadinho, né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, aqui tem um critério de progressividade. E essa progressividade é expressa no artigo 153, olha lá, o imposto previsto no inciso 3º, que é o imposto de renda, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. O imposto previsto no inciso 6º do CAPT, o ITR, será progressivo. O imposto previsto no inciso 1º, o IPTU, poderá ser progressivo. E aí nós vemos o seguinte, ó, a progressividade está prevista no imposto de renda, no ITR, no IPTU e também na contribuição previdenciária do trabalhador, embora não esteja isso na Constituição. Mas nós sabemos que o trabalhador contribui com uma alíquota de 8%, 9%, 11%, dependendo da renda dele, da remuneração. Os problemas aí. Na maior base econômica que compõe a carga tributária, que é o consumo, a progressividade não é aplicada. O ICMS, o PIS, PASEP, COFINS, o IPI e o ISS são cobrados de todos os contribuintes sem levar em conta esse princípio, o que onera as populações mais pobres e acentua as desigualdades sociais. Aí, isso são discussões estão sendo feitas. O que fazer com esses impostos aqui? O que fazer com eles? Com impostos e contribuições ali também, né? O Raul, na proposta dele, ele pretende unificar o ICMS, o ISS e também pegar o PIS, PASEP, COFINS, absorver num imposto único de valor agregado de competência estadual. A União perderia aquela receita inicialmente, PIS, PASEP e COFINS, porque seria absorvido por esse imposto sobre valor agregado. E nós pensamos, ao longo das discussões, nesse grupo de trabalho da Anfip com a FENAFISCO, uma coisa um pouquinho diferente. Talvez ficasse um imposto sobre valor agregado no município e um imposto ou uma contribuição sobre o valor agregado na União. Era uma hipótese. Continuaria sendo uma carga tributária regressiva. Mas não tão regressiva porque seria um imposto sobre o valor agregado. Isso está sendo discutido ainda. Não há um trabalho que vai ser feito, vai ser apresentado agora, mas depois vão ser feitas as propostas da Anfip e FENAFISCO para serem discutidas a partir de agosto. Talvez lá se pense em fazer, e essa é uma ideia minha, acabar com PIS, PASEP e COFINS e colocar uma CPMF, mas não provisória, né? Mas uma contribuição que substituiria isso aí e ela incidiria sobre a movimentação financeira. Isso são assuntos... Não gostou? Não. Isso são discussões que são... no grupo aparecem várias propostas. Eu acho essa
interessante pelo seguinte, ela não seria regressiva. Porque a ideia é nós diminuirmos a regressividade do sistema. Mas isso são coisas a serem discutidas, tá? Muito bem. A comparação com outros países mostra que a tributação sobre o patrimônio no Brasil tem caráter residual. É muito pouquinha a contribuição sobre o patrimônio, se pensarmos e compararmos com países da OCDE. É emblemático que, num país continental no qual a participação da agricultura e do agronegócio é significativa, em torno de 23% e 46%, respectivamente, as receitas do ITR representem 0,1% da arrecadação. Isso tem que ser mudado. É emblemático também que barcos, iates, aviões, helicópteros não estão sujeitos a IPVA. A contribuição sobre a folha de pagamento está reduzindo sua participação na carga tributária e terá que ser compensada de outra forma. Isso é uma realidade. É uma realidade. O homem está sendo substituído pela máquina. Hoje eu estava vendo, agora de manhã, no jornal, a agricultura, as áreas são pulverizadas, poderão ser pulverizadas por drones, controlados à distância pelo proprietário. Quer dizer, e a mão de obra. Então, isso vai ter que se achar uma forma de compensar isso. Não só a substituição do homem por máquinas, mas também em função da pejotização, que já é uma realidade. Algumas conclusões sobre o imposto de renda. A progressividade do imposto de renda é afetada. É um imposto progressivo, mas ela é afetada basicamente por 3 fatores. Primeiro fator, a alteração do imposto de renda pela Lei 9.249, em 2015, que ela fez o seguinte: deu permissão para as empresas reduzirem do lucro, na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, os juros sobre o capital próprio pagos a titular, sócios ou acionistas. Também, essa lei isenta o imposto de renda sobre lucros e dividendos pagos à pessoa física ou jurídica, residente no Brasil e no exterior, quando dando tratamento desigual para contribuintes diante de aferimento de renda. Então, é aquilo que eu estava falando, não sei com quem aqui hoje, agora de manhã, né? Então, alguém que ganha 10 mil reais vai pagar de imposto de renda proporcionalmente muito menos do que quem ganha 200 mil reais. Porque quem ganha 200 mil reais vai colocar lá, vai pagar muito mais, vai pagar muito mais, proporcionalmente muito mais do que deveria ser o contrário. Porque quem está ganhando 200 mil vai colocar lá nos rendimentos parcelas isentas e não tributáveis, que distribuição de lucros e dividendos. Então, isso torna o sistema, prejudica a progressividade. Começa, na verdade, a haver uma regressividade a partir de 30, 40 salários mínimos, é o que a gente vai ver aqui agora. Segundo Sérgio Gobetti, do IPEA, a análise da declaração de imposto de renda da pessoa física de 2016, referente a 2015, mostram que pessoas físicas receberam 334 bilhões de lucros e dividendos. Aplicando-se a alíquota de 15%, que valia em 2015, e projetando o reajuste, hoje seria possível arrecadar no ano cerca de 60 bilhões de reais. E olha só, apenas o Brasil e a Eslovênia mantêm essa isenção. Provavelmente a Eslovênia é uma boa referência para a gente continuar tendo isso. A progressividade do imposto de renda é afetada basicamente por 3 fatores. O segundo fator é inadequada progressão da tabela do imposto de renda da pessoa física. Poucas faixas de renda, reduzida a alíquota máxima. E aqui, de novo, o Brasil tem a alíquota máxima de 27,5% e a média da OCDE é 41%. Na América Latina é 31,6% e a média do mundo é 31,3%. Então, estamos fora, a não ser que nós sejamos o Joãozinho do passo certo, né? Algumas conclusões sobre o imposto de renda. Terceiro fator. Defasagem de 88,5% no reajuste dos valores da tabela de imposto de renda, o que implica um baixo limite de isenção, que invade a parcela do rendimento mínimo existencial. E uma observação: dados agregados
declaração de imposto de renda, revelam que o imposto de renda é progressivo até a faixa de 30 e 40 salários mínimos mensais. Após esse ponto, o imposto de renda torna-se regressivo por causa das parcelas isentas. A razão disso é que as parcelas isentas passam a ter uma participação maior na renda e fazem com que a alíquota efetiva do imposto diminua à medida que a renda aumenta. Premissas do projeto que a Anfip e a FENAFISCO vão apresentar. O projeto de reforma tributária solidária, menos desigualdade, mais Brasil, parte do pressuposto que, para se enfrentar as diversas fases crônicas da desigualdade social brasileira, é necessário que a reforma tributária seja ampla, não seja só um remendinho. A reforma do Raul, basicamente, ela é para simplificar. Ela não vai a fundo nos problemas tributários e nos problemas do país. Ela é para simplificar. Então, isso não basta. Ela tem que ser ampla, contemplando a totalidade de suas anomalias. E deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento. Nesse sentido, a proposta sugere que a reforma seja pautada por 8 premissas fundamentais apresentadas a seguir. Já vou terminar. Primeira premissa: a reforma do sistema tributário nacional deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento. A reforma do sistema tributário nacional deve estar adequada ao propósito de fortalecer o estado de bem-estar social em função do seu potencial como instrumento de redução de desigualdades sociais e promotor de desenvolvimento nacional. A reforma do sistema tributário nacional deve avançar no sentido de promover a progressividade pela ampliação da tributação direta, o que implica a revisão dos seguintes pontos. Aí são os diversos tributos que nós temos. A reforma do sistema tributário nacional deve avançar no sentido de promover a sua progressividade pela redução da tributação indireta. Quinto, já vou terminar. A reforma do sistema tributário nacional deve restabelecer as bases do equilíbrio federativo, e aqui são discussões. Talvez a tributação de bens e serviços deva ocorrer no destino para evitar guerras fiscais. A reforma do sistema tributário nacional deve considerar a tributação ambiental. A reforma do sistema tributário nacional deve aperfeiçoar a tributação sobre o comércio internacional. E, por fim, a reforma do sistema tributário nacional deve fomentar ações que resultem no aumento de receitas para revisão das renúncias fiscais e combate à evasão fiscal. Basicamente é isso aí, pessoal. Acho que deu os 40 minutos, né? Sim. Então tá.